Boa noite, irmãos e amigos. Vamos a Apocalipse, capítulo 11. Nós estudamos do versículo 3 ao versículo 6 na pregação passada, então hoje nós vamos abranger do 7 ao 14, mas para efeito de nos lembrarmos e reconsiderar e rememorar o contexto, vamos lá do 3, versículo 3 até o 14. Darei às minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas, as testemunhas, têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Então, até aqui, então, nós já comentamos. Continuando. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá, e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e àqueles que os viram sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade. E morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Passou o 2º ai. Eis que, sem demora, vem o 3º ai. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Dá-nos sabedoria do alto para entender um pouquinho que seja de tudo o que está escrito aqui, com muita descrição de coisas que eram difíceis para João falar, muitas coisas sobrenaturais acontecendo aqui, muitos títulos usados que nos deixam pensando a que exatamente se referiam, mas que essas
dificuldades inerentes ao próprio livro que propositadamente tu deixaste assim, sem condições de nós sabermos exatamente o que significam, mas tem muito que aprender ainda deste livro, deste trecho, e que nós sejamos sábios, tenhamos sabedoria para aprender o que podemos e não deixar de aprender por essas coisas, ou algumas poucas coisas, porque gostaríamos de entender tudo e ficamos frustrados porque não conseguimos, e jamais vamos conseguir, sem a tua ajuda e sem chegar a hora. Então, nos capacita a entender um pouquinho que seja, como falei, mas de maneira tal que esse pouquinho seja muito, para o nosso aprendizado da vida cristã. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos de antemão. Amém. Então, na pregação passada, nós vimos as duas testemunhas de Deus, na realidade, 2 profetas, agindo por 3 anos e meio. Não sabemos exatamente se é a primeira ou a segunda metade da tribulação, acho que é a primeira, mas muitos acham que é a segunda, isso não altera. Não altera o que nós podemos aprender. E esses 2 homens, já discutimos quem seriam eles, falamos de várias sugestões, interpretações e tudo, e eu coloquei que eu próprio penso que são 2 homens que nós não sabemos quem são, só saberemos quando chegar a hora deles se revelarem, mas com muito em comum a Elias e a Moisés. Já explicamos isto e não temos condições de repetir. E eles estavam vestidos de pano de saco. Também investi boa parte da pregação, uma boa parte explicando o que é isto, por que isto, e tirando lições para hoje, deste fato que passa quase desapercebido, mas é muito importante, esse detalhe que não é detalhe, que eles estavam vestidos de pano de saco. E eles tinham poder para matar com fogo, não só quem lhes fazia mal, mas quem pensava em lhes fazer mal. Comentamos isto também. Extremamente poderosos, e com poder, inclusive, para parar a chuva, causar seca, tornar em sangue as águas, e produzir flagelos, males, desastres, catástrofes, quantas vezes quanto quisessem, com carta branca de Deus para agirem. Então, já comentamos isto e paramos no versículo 6. Agora no 7, ou do 7 em diante, muda bastante do poder que nós estamos lendo e meditando, refletindo que eles receberam de Deus. O que nós encontramos aqui? Uma derrota. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, as testemunhas, e as vencerá e matará. Então ninguém poderia com eles até o minuto em que durasse a sua missão. Enquanto eles estivessem debaixo da missão que Deus deu, no tempo designado por Deus, ninguém conseguiria tocar neles, como já comentei. Matavam de longe, um fogo que saía da boca, com muito poder. Se esse fogo é literal ou é simbólico de algum tipo de mal que eles causavam, não sei, tem uma tendência de ir para a literalidade, minha tendência pessoal. Obviamente, reconhecendo que tem muitas metáforas aqui, muitas figuras de linguagem e tudo mais. Mas podendo ir para o aspecto literal, é onde eu pessoalmente gosto de ir. Tem pessoas, tem estudiosos, pastores, pregadores, que têm a tendência contrária, o que podem logo usar com linguagem metafórica e simbologias, eles gostam logo de fazer isso.
não é a minha maneira de entender as Escrituras. Depois que eles cumprissem a missão deles, vai surgir um inimigo, muito mais poderoso do que eles. Aqui fala na besta, que vai surgir do abismo. Vamos dizer aqui, e vamos assumir que é o anticristo, que quando chegar a hora eu vou dedicar muito mais tempo a explicar esta besta e a outra besta que vai surgir, e vamos ter um bom tempo para isto, e é igualmente misterioso, complicado, mas vamos assumir essa besta que vai surgir do abismo, e que o Apocalipse ainda vai tratar com mais detalhe no capítulo 13, depois no 17, ela é representada pelo anticristo, em última análise, mas ela é mais do que o anticristo. Ela é um conjunto de reinos, desde a antiguidade, chegando até o momento mesmo final, em que João faz a sua revelação, o momento da tribulação. Então, todo um conjunto de reinos, de poderes, todos sob a liderança e a influência maligna do diabo, Satanás. Então, vamos falar com calma depois dessa besta, mas vamos considerar hoje como sendo o anticristo, que de fato é, mas dizer que é o anticristo só é uma parte pelo todo, porque ela é mais do que o anticristo, bem mais do que só a pessoa do anticristo que irá surgir, é mais do que isto. Mas por enquanto vamos considerar que o anticristo vai então lutar contra esses dois homens, dois profetas, duas testemunhas de Deus, vai vencê-los e vai matá-los. É bom lembrar que o anticristo estará sobre o poder direto do próprio Satanás, que é o dragão, que vamos falar também, antes de falar na besta, quando chegar o momento, lá no capítulo 12. O fato é que vai haver uma luta entre poderes muito grandes, desses dois homens, que não tinha ser humano que pudesse com eles. Aí vem este que é um ser humano, o anticristo, mas com poderes satânicos muito fortes. Vai ser uma batalha dessas que os filmes aí não podem nem imaginar, esses filmes de futuro e de ficção, e vai vencê-los e vai matá-los. O anticristo, então, vai matar os dois profetas de Deus. E ainda os exporia a uma indignidade inimaginável na época. Era deixar os corpos insepultos, não sepultar. Era uma indignidade, um desrespeito, uma profanação a tudo que é humano, a tudo que envolve o mínimo de respeito, até com o inimigo. Não se fazia isto. Era algo profundamente agressivo e desrespeitoso, deixar um cadáver insepulto. E eles ficariam 3 dias e meio expostos numa certa praça de uma certa cidade. Que cidade? 3 pistas. Primeira, cidade grande. Segundo, espiritualmente chama-se Sodoma e Gomorra. A gente quer dizer Sodoma e Gomorra porque estamos acostumados com a dupla, né? Mas é Sodoma e Egito, ou seja, uma cidade desviada de Deus. Fala em Sodoma, se pensa em imoralidade em extremo. Quando se fala em Egito, fala-se em hostilidade ao povo de Deus, ao aspecto anti-Deus. Claro que Sodoma também era anti-Deus, por outro aspecto. Então, quando junta aqui, é um peso muito grande uma cidade ser chamada de Sodoma e Egito. Juntou elementos aqui bem ruins.
E a última pista deixa de ser pista e vira o óbvio. Quando diz que é onde o Senhor delas, o seu Senhor, o Senhor das testemunhas, o Senhor dos dois profetas foi crucificado. Agora tudo fica óbvio. Está se referindo ao Senhor Jesus Cristo, que foi crucificado, o Senhor dos dois profetas, Ele próprio Deus, e Ele foi crucificado em Jerusalém, como nós sabemos. Então, está indicado aqui a cidade, Jerusalém. Duas observações. Cada servo de Deus tem uma missão na terra e será invencível até cumprir tudo. Interessante, isso não é exclusivo aos dois profetas. Você tem uma missão, eu tenho uma missão, qualquer um de nós tem uma missão, e você estará preservado até cumprir. Na realidade, os dias de cada ser humano estão traçados diante de Deus. Então nós podemos até generalizar e dizer que até chegar o dia de um ser humano deixar a terra por decisão de Deus, esse ser humano ele é, de uma certa forma, invencível, ou invencível, ele está com a segurança da sua vida preservada. Mas eu quero colocar de uma maneira mais cristã essa verdade, e mais ainda, dentro do contexto do nosso serviço. Aproveitando para dizer, serviço cristão perigoso não deve afastar ninguém do cumprimento desta obrigação. Não deve ser motivo. Poderia citar, inclusive, várias razões, mas basta essa, porque você será protegido no meio desse serviço. Obviamente, você pode pensar que o seu serviço vai se estender até a fase tal, até o seu projeto se completar, e Deus tem outros planos, e você mal começa o projeto, Deus corta e já lhe leva para o céu. Você foi atingido por outra coisa? Claro que pode. Mas nós somos muito medrosos por natureza, muito tímidos. Então, é bom lembrar que não deve caber muito no seu dia a dia, no meu, no nosso dia a dia, o fator medo, timidez de se expor para as coisas de Deus, realizar o que Deus determinou para fazer. Não deve entrar o aspecto de medo, porque nós estaremos super garantidos. E o contrário, quando chegar o momento de nos entregar a algum tipo de acidente, ou de incidente, ou mesmo de uma morte, Deus vai. Você pode estar na segurança da sua casa, seu quarto, na sua cama, e Deus lhe leva, e você nem acorda. Ou seja, tire o medo como fator impeditivo, o que atrapalha o seu serviço a Deus, porque esses homens eram extremamente poderosos, e quando chegou o momento, morreram. Perderam a batalha e morreram. A segunda observação que eu quero daqui até aqui é como Deus vê Jerusalém até o momento final da tribulação, quando Cristo voltar e converter todo Israel. Romanos 11, todo Israel será salvo. Mas até lá, incluindo, penso eu, os dias de hoje, Jerusalém é uma cidade secular, do mundo, extremamente hostil a Deus, às coisas de Deus. Cidade como outra qualquer, entregue a todo tipo de profanação, de imoralidade, como qualquer cidade do mundo é hoje, de uma maneira geral. Mas a gente fala hoje, Jerusalém, ali é uma cidade santa, porque a Bíblia diz que é, mas é num aspecto, porque ela foi escolhida por Deus, porque ela está reservada para acontecer. Já aconteceu muita coisa lá, ainda vai acontecer mais ainda e tal, mas é bom saber das coisas.
E embora nós amemos o povo judeu e creamos que Deus tem reservado para o povo judeu ainda tudo o que ele prometeu a Abraão, e Deus ainda vai cumprir com o povo judeu durante um milênio aqui, que é um povo escolhido de Deus aqui, no sentido de ser um povo na terra que Deus escolheu, e a igreja não interfere, e nem a igreja é a sucessora deste povo aqui judeu. Então tudo o que está previsto nas Escrituras, Velho Testamento especialmente, para o povo judeu, isso acabou. Como muitos acham, porque eles foram infiéis a Deus, então Deus os afastou e colocou a igreja para substituir Israel. E um monte de profecias que estão pendentes para serem cumpridas do Velho Testamento, aí diz assim, não, isso aqui tudo é figurativo, tudo isso aqui é simbólico, que é a grande diferença interpretativa entre os pontos de vista escatológico, chamado amilenista, e o pré-milenista, como nós somos. Entendemos que Israel está lá e ainda vai fazer o papel que Deus queria que Israel, fizesse, como sendo um povo para atrair o mundo a Deus, um instrumento. E que isso vai acontecer ainda. Sim. Mas isso não significa que hoje Jerusalém é uma cidade dedicada a Deus, o povo de Israel é um povo santificado no sentido de vida cristã. Hoje é um povo materialista ao extremo, inteligentíssimo que os israelitas são, verdadeiros gênios, muitos deles, inventores acima de qualquer outro grupo étnico da face desta terra, uma criatividade, uma inteligência, uma capacidade muito acima do ser humano normal, ou dos povos normais, das nações normais, são muito acima. Basta qualquer um estudar a história de Israel, a parte de qualquer coisa, de qualquer crença bíblica, coisa assim, é absolutamente impressionante. Então, mas isso não anula o fato de que hoje o povo judeu é um povo que precisa desesperadamente, e não sabe nem quer, de Jesus Cristo, o Messias deles, mas não creem, nem querem, inclusive hostilizam. Então observem como o próprio Deus define Jerusalém para João escrever, relativo à última a tribulação, a última etapa da existência humana aqui na terra, antes de Cristo voltar a instituir o milênio dele. Veja como Deus, o próprio Deus, define Jerusalém, Sodoma, Jerusalém, Egito. É impressionante isto. Isso significa que nós devemos orar por Jerusalém, por Israel de uma maneira geral, evangelizá-lo se quando pudermos. Nós aqui no nosso contexto as chances são pequenas, mas cada um faça o que pode. Já pensei seriamente em investir algum valor para traduzir o meu site para hebraico, para poder alcançar judeus. Já pensei seriamente nisto. Há uns 2 anos atrás, olhei, fiz orçamentos, inclusive, obviamente tudo muito caro, muito complicado. Tive contato com judeu, tive contato com brasileira que sabia hebraico, morava em Jerusalém, tudo isso rolou, pensando em, eu vou tentar fazer a minha parte para alcançar judeus, para Cristo, falando de Cristo, em hebraico, tudo hebraico. Mas aí as dificuldades do dia a dia, as coisas, a construção e tudo mais, e aí não deu. E tem muitos, já tem vários sites assim, já tem várias organizações de crentes trabalhando com judeus, evangelizando. Então, não seria o único site do mundo, e não quer dizer que não tenha outra coisa, não tenha outro meio. Tem. Mas nós não podemos levar isso muito longe, porque se a gente sempre pensar, não, tem quem faça, então não vou fazer, tem quem já está fazendo, então não vou fazer, então vou ficar em casa. Então, é uma linha difícil de decisão, né? Vou ou não vou? Mas pelo menos saibam que eu já pensei nisso seriamente. E, voltando, cada crente
deve perguntar ao Senhor dos dois profetas, inclusive, o Senhor Jesus Cristo, o que eu faço por Jerusalém? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer por Israel? Tuas ordens, Senhor. Tuas ordens. Eu não tenho dinheiro para chegar nem em Rio de Janeiro, quanto mais em Israel. Então lá eu não vou pessoalmente, você pensando, talvez. Ou então eu tenho dinheiro para ir 10 vezes lá, mas eu não vou. Então eu não tenho condição, não tenho tempo. E o que eu posso fazer? Pergunte a Deus. De repente você manda R$20 por mês para a organização que trabalha, e existem várias, que trabalham na evangelização de judeus. Na evangelização de judeus. Estão abertas, recebendo doações, algumas muito sérias. De repente, fica a sugestão aí. Mas, hoje, Deus vê Jerusalém assim, é a realidade. E vemos então a necessidade deste povo de Cristo. Muito bem, versículos 9 e 10. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações, obviamente dando a ideia da generalidade da reação deles, que era pela terra inteira, não pensarmos apenas que foi em Jerusalém, a reação em Jerusalém, ou a reação só lá em Israel, ou a reação só no Oriente Médio, não, reação no mundo inteiro. Contemplam os cadáveres das duas testemunhas, adivinhe como eles vão contemplar. É curioso como a gente lê comentários de muitos anos atrás e não sabiam direito como é que isso aí ia ser. Achavam que era uma coisa sobrenatural. Aí os que começaram a escrever na época do rádio, diziam, bom, eles não vão contemplar, mas vão ouvir. Estamos aqui diretamente, rádio PR e tal, estamos aqui diretamente de Jerusalém, vendo os dois testemunhos, vamos tomar conhecimento. Aí chegou a televisão. Pronto, está explicado. É pela televisão. E pode ser. Só que hoje, imaginem o nível que chegou de comunicação e de imagens para lá e para cá, do que acontece ao vivo neste exato momento, em qualquer lugar do mundo, que a gente pode tomar conhecimento pela internet. Então, hoje, não precisa nem especular como é que seria, e nem sobrenaturalmente precisa ser. Claro que, se Deus quiser, Ele faz uma imagem aparecendo na parede de cada casa no mundo inteiro. Mas não precisa mais esse tipo de recurso. Achamos nós que não precisa, porque já tem. Então, contempla os cadáveres das duas testemunhas, o mundo inteiro olhando, por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Já comentei o tamanho da ofensa. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porque esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Deixe-me dizer que essa expressão, os que moram sobre a terra, ela aparece algumas vezes em Apocalipse, se referindo aos perdidos, aos que não têm Deus, aos que não obedecem a Deus, aos rebeldes a Deus. Então, quando diz aqui que eles atormentaram os que moram sobre a terra, atormentaram os anti-Deus, que era a população praticamente inteira da terra, tirando alguns que se converteram depois do arrebatamento da igreja. Então, é quase inacreditável a reação dos incrédulos no mundo, especialmente os que moravam em Jerusalém, claro. E observem que parece que alguns queriam enterrá-los, mas aqui diz que não foram permitidos. E parece que houve ainda alguma discussão, não sei se alguns crentes ou algumas pessoas decentes, pelo menos, quiseram enterrá-los, porque era muito agressivo, mas houve alguma troca de poder aqui, no fim o anticristo prevaleceu, e os muitos que vão auxiliá-lo, inclusive ele próprio vai virar de 10 reinos, aí, complicado, mas quando pensar em anticristo, não pense ele só. Geralmente, vá se acostumando com a ideia de ele estar bem assessorado por muitos mandatários do mundo na terra, na época. E, obviamente, pelo diabo em primeiro lugar. Então, é interessante que eles reagiram com muita indignidade
para os dois que morreram, e ao mesmo tempo com alegria enorme, mandando ao ponto de fazerem festas, comemorarem e mandarem presentes uns para os outros. Ironicamente, alguém observou, e é fato, essa é a única vez que o livro de Apocalipse fala dos incrédulos na terra se alegrando, no contexto da tribulação, única. E aqui, se alegrando com o quê? Com a morte de 2 profetas de Deus. Isso era causa de profunda alegria, comemoração, não era coisa discreta, ainda bem que morreram, eu não aguentava mais aqueles 2, aquilo ali é uma coisa de meio, não, aberto, absolutamente afrontoso, para quem quisesse ver aí, festa, presente, se alegrando. Agora, mas não é razoável, porque diz aqui que os profetas atormentaram essas pessoas, mataram gente de fogo e trouxeram flagelos sobre a terra. Mas por que que eles fizeram isso? Por que que eles eram tão hostis a quem queria atacá-los, a quem pensava em atacá-los? Porque essas pessoas estavam contra o Deus Criador do universo, agredindo esse Deus constantemente, recusando-se a se dobrarem diante desse Deus, recusando a salvação que esse Deus oferecia. Comentei alguma coisa do elemento da pregação deles, com relação ao saco de cinza, aos panos de sacos que eles usavam, comentei na semana passada. Tinha a ver com isto, o lamento pelo pecado, em apontar a salvação em Cristo, tudo isso. O profeta era o homem que dizia essas coisas. Então é óbvio que na pregação deles veio a exortação para o arrependimento, veio a salvação que Cristo opera, tudo isto, mas recusaram, e ainda queriam matar as testemunhas. E ela disse: não, matar não, eu lhe mato antes, porque nós vamos ficar aqui 3 anos e meio, e ninguém se opõe a nós, porque nós vamos pregar 3 anos e meio, quer queiram, quer não queiram, e quem pensar em nos fazer mal, nós vamos ter de matar, porque Deus mandou, a tarefa nossa. Não é porque a gente está alegre, satisfeito, querendo não, mas é a ordem de Deus. Então é uma posição difícil para os 2 profetas de Deus. Desta vez eles não seriam vítimas, como os profetas foram tantas vezes, ameaçados por reis, por autoridades, presos, mortos. Desta vez, e já se despedindo dessa fase, no seu trato com a humanidade, Deus disse: pois mudou agora os meus profetas que vão matar quem quiser fazer mal a eles. Pode não vir minha palavra, pode não se subordinar a mim, pode rejeitar a salvação, a gente vai tratar disso aqui depois. Agora, não mexam com os meus 2 profetas, porque se pensar em mexer com eles, eu vou matar através deles. Agora vai ser assim. Brinque com Deus, humanidade, brinque com Deus, não se faz isso com Deus, não se abusa de Deus. E aqui estava o limite do abuso de uma humanidade perdida contra o Deus Santo, Criador. Então esses homens vieram com uma missão complexa, difícil, mas santa, e com o melhor dos propósitos e objetivos: levar pessoas à salvação em Cristo e fazer com que elas escapassem do inferno. Tudo bem. Os que se revoltavam contra eles e que iriam agredi-los eram atormentados. Então, de fato, eles atormentaram os que moravam, habitavam sobre a terra, aqueles que os hostilizavam. Mas era um tormento que, olhando-se com mais profundidade, se voltava
para o bem deles próprios, porque era um tormento que visava arrependimento, que visava cair aos pés de Deus, pedindo salvação e misericórdia. É para o bem deles. Seja como for, esta farra bizarra, globalizada, aconteceu durante 3 dias e meio, até Deus surpreender a todos. Pegou todos de surpresa aqui, deixando-os apavorados. Observe que até aqui o tempo da narrativa era passado, era futuro. Até avisei na pregação passada, talvez fosse Cristo falando, e vai acontecer, vou dizer para as minhas testemunhas no futuro. De repente é passado. A partir do versículo 11, é como se João retomasse a palavra e já estivesse vendo o que aconteceu lá com esses 2 profetas. Depois dos 3 dias e meio, versículo 11, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou. E eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram, aqueles, tem uma crase aí, aqueles que os viram, sobreveio grande medo. Eu fico impressionado com a naturalidade do texto. Pois é, aí um espírito de vida veio de Deus, entrou neles, e eles se levantaram. Parece tão simples. Manda um ser humano fazer isso aqui com outro. Manda um cientista fazer isso. Manda qualquer aderente de uma seita satânica ou coisa assim fazer isso aqui. O espírito de vida entra no morto e levanta. É impressionante. Só Deus pode fazer isto. Só Deus dá a vida, Ele dá a quem quer, quando quiser. Se Ele determinou que cada um só viva uma vez, como Hebreus nos ensina, ao homem está ordenado morrer uma só vez, e após isto do juízo, é porque Deus quis assim. Mas no momento que Ele quiser, Ele suspende esse princípio, se e quando Ele quer. Olha, irmãos, se cada mártir do cristianismo não reviveu logo depois de morto, cerrado, queimado, enforcado, decapitado, se cada um deles não reviveu imediatamente, ou 2 dias depois, ou 3, ou 1 ano depois, é porque o Deus deles não quis. Só por isso. Só por isso. Mas os homens não aprendem, pensam que matar um crente é derrota para Deus. Mas é o contrário. É uma derrota contra si próprios, e um dia eles vão ver isto. Eu fico imaginando alguém nesta praça em Jerusalém, não do outro lado do mundo vendo pela internet, mas alguém na frente, pertinho desses 2 cadáveres, provavelmente já cheirando mal, com 3 dias e meio, tudo indica. Não sei que Deus quis evitar isso, não sei. Mas olhando ali, obviamente alegre, farreando, talvez já com as boas canas na cabeça, alegre. O mundo se alegrava, você sabe que quando o mundo se alegra para valer, é a alegria que vem junto com farra, e álcool, droga, e sexo, e violência, e descontrole. Um mundo sem Deus, comemorando festivamente a morte de 2 profetas de Deus, não tem coisa boa numa comemoração dessa, não. Tudo bem. Mas eu fico imaginando alguém lá no meio dessa comemoração toda lá, quando olha, está os 2 em pé e um olhando para os olhos dele. Ali deve ter morrido de infarto uns 4. Deve ser inimaginável o susto que essas pessoas que estavam fisicamente
rodeando esses dois cadáveres, o susto que eles tomaram ali, imediatamente em pé, plenamente vivos, saudáveis. Mas o ministério dos dois tinha acabado. Realmente não fizeram mais nada aqui na terra. Versículo 12 até o começo do 13. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, agora vivas, né? De novo, dizendo-lhe: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade, Jerusalém, agora nós sabemos. E morreram nesse terremoto 7.000 pessoas. Observe que o céu é referido aqui 3 vezes. Ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhe: subi para cá, para aqui, o céu. E subiram ao céu, numa nuvem, 3 vezes. Essa voz pode ter sido ouvida por muitos na terra. Seja como for, a subida foi vista pelos inimigos, porque contemplaram-nos, que deve ter ficado com um sentimento misto de humilhação terrível, porque passaram 3 anos e meio sofrendo as consequências de se oporem a eles, que eram muito poderosos, uma impotência enorme quando viram subindo para o céu, porque talvez quando viram os dois vivos, se houve tempo para algum pensamento, pode ter sido: não tem problema, o nosso chefe, anticristo, mata de novo. Se matou uma vez, mata 2, mata 10. Eles acham, esses dois aí, acham que vão poder resistir ao nosso grande chefe. Se esse pensamento entrou na cabeça de alguém, que pode ser, no instante perdeu o sentido. Por quê? Porque viram os dois subindo numa nuvem para o céu, e talvez tenham ouvido a voz: venham para cá. Impotência total. O que fazer agora? E outra coisa, se tiver um alívio, que pode ter havido um certo alívio, eles indo embora, sumiram, ainda bem, foram embora. Mas se alguém pensou um pouquinho mais, especialmente se ouviu a voz, eram mesmo ministros de Deus. Morreram, ressuscitaram, foram chamados diretamente para o céu. Os nossos inimigos não são eles. Os nossos inimigos, o nosso inimigo é o Deus deles. Bem que eles disseram, 3 anos e meio dizendo: nós não somos nada, nós somos profetas de um Deus poderoso, do Deus Criador. Bem que eles disseram centenas de vezes que eles tinham uma missão do alto para cumprir. E estão provando aqui que era verdade. O Deus dele, que está nos céus, ou no céu, os chamou para lá. Os incrédulos que perseguiram crentes ao longo da história do cristianismo vão pagar caro, muito caro, por não compreenderem que eles são inimigos não dos crentes que perseguiram ou torturaram ou mataram, mas eles são inimigos do Deus daqueles homens e mulheres, não dos cristãos, mas eles são inimigos do Cristo dos cristãos. Vão entender isto com toda a força que eles não poderão nem imaginar. Seja como for, os inimigos
dos dois profetas de Deus, não tiveram muito tempo para filosofar muito, porque logo veio, pelo menos parece que foi logo, um grande terremoto que matou 7.000 pessoas. Curioso é que no original, lá diz assim, matou 7 homens de nome, que deixa os estudiosos pensando que eram líderes, ou de Jerusalém, ou de Israel, ou de países aliados ao anticristo, mas, claro, que estava em Jerusalém, que foi um terremoto localizado e matou 7.000 homens de nome, muito provavelmente lideranças, não podemos afirmar. Mas, em meio a tanta desgraça e morticínio, aconteceu algo interessante e muito provavelmente agradável. É um toque raro em Apocalipse de compulsão de pecadores. Em julgamentos anteriores de Deus, já sobre a terra, selos, trombetas, nós comentamos inclusive, João, horrorizado, impressionado, que mesmo com tanto sofrimento que Deus estava impondo à terra e às pessoas na terra, as pessoas não se arrependeram. Já comentei isso algumas vezes, ainda estou na metade do livro, ainda virão outras, que João vai dizer isso de novo. Mas aqui, tudo indica que há uma exceção bendita, uma luzinha na escuridão, no versículo, na parte final do versículo 10. E eles, no versículo 13, digo, quando fala que 7.000 pessoas de nome morreram e tal, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Agora, como tudo em Apocalipse gera, ou quase tudo, discussão, é isso, é aquilo, é isso, é aquilo, alguns acham que esse dar glória a Deus não significa conversão. Outros acham que sim, significa submissão, humilhação, arrependimento. Não temos como provar. Mas há algumas passagens na Bíblia, especialmente uma no próprio Apocalipse. Vejam lá, Apocalipse 16, versículo 9, nos ajuda com mais uma luzinha sobre isto. Está falando aqui do quarto flagelo, que nós ainda vamos ver, ou a taça derramada sobre a terra que gerava um flagelo, um mal, uma catástrofe. O quarto, que ainda vamos chegar lá. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. A mesma expressão que João usou lá no versículo 13 do capítulo 11, dizendo que eles deram glória a Deus, uma parte. Aqui, antes de falar a expressão dar glória, ele fala em exatamente arrependimento. Nem se arrependeram para darem glória. Então, voltando ao terremoto que matou, destruiu boa parte da cidade, matou 7.000, muitos deram glória a Deus. Então não é exagero, não é um otimismo exacerbado, não é ser sonhador, achar que aqui houve uma janela de pessoas dando glórias a Deus
porque se arrependeram. Eu comentei hoje de manhã, eu sei que há várias maneiras de Deus ser glorificado. Deus é glorificado até na resistência de alguém, até na hostilidade de alguém, Deus é glorificado. Eu não vou explicar isso agora. Então alguém pode dar glórias a Deus, mas de uma maneira até hostil, reconhecendo que Ele é soberano, mas com raiva e sem querer. Pode, eu sei que pode. E quando alguns acham que não, aqui o tom não mudou. O tom de João, que já vinha dando o tom, dizendo que ninguém havia se arrependido, e que João retoma no capítulo 16, como eu acabei de ler, aliás, retoma em outras passagens, 16 é o contrário. Não, é 16 mesmo, e outras. Ele retoma dizendo que não se arrependeram para dar glórias. Então, é uma linha só. Então, quando fala isso aqui, aqui não quer dizer que se arrependeram coisa nenhuma. Deram glória a Deus no sentido de reconhecer a sabedoria dele, apavorados, medo, isso é da glória, mas não quer dizer que estavam arrependidos. Tem sentido. Não quer dizer que não seja, não. Mas a ideia de que se arrependeram sim, e que houve aqui um fruto evangelístico da pregação dos dois profetas, depois que morreram, ressuscitaram, foram aos céus, veio um terremoto, aí veio conversão. É provável, é como eu disse, é muito razoável supormos isto. Ainda tem Josué que fala nisso, 1 Samuel, tem várias passagens que eu tirei aqui, mostrando essa expressão de dar glórias a Deus, no sentido de se humilhar diante de Deus, de reconhecer a autoridade dele no sentido positivo, vamos falar desta forma. Então, parece que desta vez, talvez uma despedida aqui, antes do milênio, Deus levou através do pavor, somado com o que tinham ouvido dos profetas, e que conheciam, talvez, das próprias vidas, com crentes da igreja ao redor, antes de ser arrebatados poucos anos antes. Isso tudo vai durar 7 anos, pós-arrebatamento, mais ou menos 7 anos. Então muitos ali eram muito bem versados no cristianismo. Alguns até devem ter sido membros de igreja, talvez diáconos, pastores, estavam lá. Não foram no arrebatamento. Crentes antigos, que lá ficaram. Então não precisavam nem ouvir muito os profetas, porque conheciam bem a palavra de Deus, conheciam para dar aula. Talvez diretores de faculdades cristãs, e por aí vai, estavam aqui. Então, parece que desta vez Deus permitiu o arrependimento, que é tudo que Deus espera de um pecador. Tudo. Arrependimento. E eu tenho colocado isto aqui, não é nem de vez em quando, é constantemente colocado, não somente nas outras pregações, mas em Apocalipse, que nós não nos desviemos, não nos deixemos desviar, eu digo, a nossa atenção ser desviada apenas por aspectos impressionantes das descrições do livro aqui e tudo, mas este fator que Deus queria a conversão de pessoas. Lembra que hoje de manhã eu disse que Deus não desistia dos egípcios quando tirou Moisés e o povo judeu de lá. E eu disse, é impressionante a insistência de Deus com o povo egípcio, depois dos judeus saírem de lá, logo depois, mas depois se livraram deles lá, e Deus podia dizer, agora eu não quero mais nem saber dos egípcios, tiveram toda a chance do mundo para se converterem a mim, mas trataram o meu povo até o fim com hostilidade, encerrou. Não, depois disso Deus, se eu vou fazer alguma coisa com os egípcios que vão perseguir os judeus ainda perto do Mar Vermelho ali, e vou fazer algo que vão me glorificar, e no Egito vão saber que eu sou Deus, eu sou o Senhor.
Aí dá vontade de perguntar, mas eles ainda não souberam? Mas o ser humano é assim. Você acha que você é menos teimoso do que um egípcio daquele? Você que é crente, levou quantos anos? Quantas pessoas foram necessárias para falar o evangelho para você? De quantos meios diferentes? Quantas décadas talvez levou? O que você fez contra Deus, contra Cristo, antes da sua conversão? As coisas que você disse, talvez até blasfêmias, e agressões verbais, espirituais. Quanta hostilidade contra Deus, quanta dureza contra Cristo. E Deus não desistiu de você. Seja como for, independente da sua idade, aqui está você para contar a história. Finalmente eu me converti. Depois de 1 ano, 2, 10, 20, graças a Deus que Ele não desistiu de mim, não é? Então, provavelmente é egípcio lá que vai estar no céu, dizendo, eu me converti depois que os judeus saíram, com aquela história lá do Mar Vermelho, ali eu me entreguei ao Deus dos judeus. Ainda bem que Deus não desistiu de mim, me alcançou enquanto eu estava aqui no Egito. Se aconteceu isso, que a probabilidade é grande lá em Jerusalém, muitos devem ter dito, ainda bem que Deus não desistiu de mim. Eu já conhecia o Evangelho, não fiz nada, só fiz resistir. Ouvi 3 anos e meio esses profetas, hostilizei, não a ponto de querer fazer mal, nem cheguei perto deles, eu já tinha sido queimado. Mas não a este ponto, mas não queria saber, rejeitei. Eu vou ser franco, eu me alegrei quando eles morreram, vim aqui, tomei uns bons uísques aqui com os amigos, troquei presentes aqui, foi bom demais nos livrar daquelas 2 pestes. Não era nada disto. E eles reviveram, Deus os chamou para o céu, e depois veio um terremoto, minha casa foi embora, foi no terremoto, perdi filhos naquele terremoto, eu não estava em casa, escapei, e aqui estou, dando glória a Deus, arrependido, convertido a Cristo. Graças a Deus, Ele não desistiu de mim. Então eu quero encerrar com esta lição. Deus insiste com os pecadores. 2 lições aqui. Primeiro para os crentes, porque Deus insiste com os pecadores via a boca e a vida dos crentes. A boca e a vida, para não dizer o serviço também, incluído na vida dos crentes. Então Deus não desiste de levar pessoas, não desiste, vou dizer de outra forma, Ele insiste e Ele gosta de insistir nisto. Dependente se alguém é eleito ou não eleito, não interessa. Prega a palavra, insta, quer oportuno, quer não. Fala de Cristo como falaram a você. E insistiram com você. Não é bom olhar para você e dizer, graças a Deus, pois é, pense no outro. Que você está desistindo dele já. Não, eu não aguento mais pregar para aquele camarada, não dá. Dá. A não ser que ele não deixa, não queira, tudo bem, não vai desrespeitá-lo, mas enquanto ele admitir, fale, não desista, ore. Se você sentir vontade no coração, ou seja, primeiro recado aqui importantíssimo para os crentes, quando digo que Deus não desiste, ou insiste bastante, é utilizando o nosso serviço a Ele, nossa boca, nossas palavras e nossa vida. Segundo, a você que não é crente e que tem resistido, nunca você vai poder dizer, eu estou aqui no inferno, padecendo, que é para onde você vai, se você morrer sem Cristo. Eu estou aqui, mas não me foi dada a oportunidade. Não foram pacientes comigo, me trataram assim, não aceita agora, levanta o braço aqui, não quer, então vá para lá. Não, insistiram. Isso falando nos crentes, ainda mais olhando para Deus e dizendo, Deus
tratou comigo. Deus mandou o evangelho ser pregado a mim. Deus insistiu comigo. Então fica o desafio, amigo, amiga, é muito sério ouvir o evangelho e ouvir e não se arrepender. É muito grave, é uma responsabilidade que você está trazendo para os seus ombros, que você mesmo não pode imaginar o tamanho. Dobre seu orgulho, sua vaidade diante de Cristo. Peça perdão, entregue seu coração e sua vida a Ele. E louvado seja Deus, tanto naqueles que se convertem, quanto naqueles que são mais endurecidos ainda uma pregação. O resultado é com Ele, e vai responsabilizar o que não aceitou Cristo, e vai acatar como filho querido, eternamente, os que aceitaram Cristo. Você decide. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo produza os frutos que Ele quiser. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.